a mais um vídeo do nosso canal Jolie. Eu sou a Lisandra. E eu sou o Jonathan. E nós somos o casal Jolie. Jolie. Hoje estaremos dando continuidade à nossa série de vídeos lá na Europa. O vídeo passado nós falamos um pouco como foi o nosso primeiro dia lá em Paris. Vocês assistiram então a parte 2 do nosso dia lá em Paris, que nós andamos um pouquinho, conhecemos os pontos turísticos assim que a gente tinha selecionado, né, para conhecermos. E fomos então descansar para no outro dia embarcarmos nessa aventura de irmos para Disney pela primeira vez. A gente nunca tinha ido num parque assim tão grande, né, de diversões. E já ouvimos muito falar do parque lá de Orlando, né, da Disney lá de Orlando, que é a mais famosa, a mais conhecida. Como a gente ainda não foi lá e estaríamos em Paris, quando a gente escolheu ir para Paris, eu vi que lá também tinha Disney. Então a gente perguntou, por que não irmos lá conhecer, né, ter um pouco dessa experiência de estar num parque dessa magnitude, desse tamanho. Então decidimos ir até a Disney lá em Paris. A Disney fica um pouco mais afastada do centro, né, de Paris, mas não fica tão longe. A gente mesmo levou em torno de 1h20 de metrô e trem para chegarmos lá até Paris. Gastamos cerca de 30 euros e de volta para os dois, né, para nós dois irmos até a Disney de Paris. Resolvemos então no dia 22 de junho tirarmos um dia, porque assim, você precisa tirar pelo menos um dia inteiro para passar lá na Disney. E a gente, se quiser usufruir, no caso, né, de todos os brinquedos que estão lá, o ideal seria pelo menos um dia, porque realmente talvez até você precise de mais dias para conseguir usufruir de todos os brinquedos, em sua totalidade, dos dois parques sim, que tem lá. E lá tem dois parques, o Walt Disney Studios e a Disneyland Paris propriamente dita, né, o parque principal. Eles ficam lado a lado, próximos assim, mas são entradas pagas separadamente, ou seja, se você quiser ir nos dois parques, você vai pagar um pouco a mais para poder ter acesso aos dois. Mas já de antemão, eu aviso que a gente não foi nos dois, a gente foi só em um, no principal, no Disneyland, mas a gente passou um dia inteiro lá e não conseguimos ir em todos os brinquedos. Vocês vão ver aí até o final desse vídeo, do próximo vídeo, que na verdade esse é o vídeo mais introdutório. Mas a gente não conseguiu ir em todos os brinquedos. Logo, se você quiser ir nos dois parques, talvez você precise de mais de um dia para você ir tranquilo, curtir bastante os dois parques, não se cansar tanto, né? E no nosso vídeo a gente deve descrever então quais os brinquedos que a gente foi e por que a gente não conseguiu ir em todos e como é que funciona lá dentro, né? Porque, assim, talvez você pense assim, olha, com essa quantidade de brinquedos que tem aqui, talvez eu consiga ir em todos, né? Um dia inteiro, poxa, mas realmente nós vamos estar explicando por quê. Sim. Por que não dá para ir em todos? O que acontece lá? Então, e para nós irmos até Paris, a gente pensou com que roupa a gente deve ir para aproveitar bem, passar um dia inteiro lá, sem tomar banho. Então, qual roupa a gente escolheu ir? Primeiro, roupas leves e confortáveis. Porque, mais uma vez, você vai passar o dia inteiro lá, muitas vezes saindo de manhã cedo, chegando tarde da noite. Então, você precisa de uma roupa leve, confortável. Então, nós optamos por usar tênis, por exemplo, né? Optamos por usar calça, mas uma calça não tão apertada, uma calça mais maleável, mais leve, que seja bem adaptada ali ao seu corpo e que você também não passe muito calor e também te proteja do frio. E uma blusa mais soltinha, de manga assim, né, mais leve também, que não faça tanto calor, porque a depender do período que você vai para lá, pode estar fazendo muito calor ou muito frio, então também depende muito da época que você vai visitar. Isso, exatamente, porque, claro, a gente foi em julho, que era Junho. Em junho, no caso, que era a época do verão, né? Sim. Então era uma época que estava quente, inclusive uma época que disseram estar quente anormalmente. Então, no caso, estava muito quente, então o ideal era ir com roupas mais leves, mais tranquilas, para poder ficar lá o dia todo tranquilo e não precisar ficar sofrendo, né? Ah, não quero ir embora porque não aguento mais. Então, assim, é fundamental você escolher a roupa também, né?
que você vai passar lá durante o dia. Isso, uma roupa adequada e confortável. Preze pelo seu conforto, para você ficar bem, passar lá um dia mais tranquilo, né? Eu tinha visto vários vídeos no YouTube acerca da roupa melhor para poder a gente usar nesse dia. E a princípio, uma das pessoas que eu assisti estava indicando usar um short, assim, tipo de academia, né? Naquele estilo realmente de academia, porque é mais maleável, não te prende tanto. E a princípio eu também estava pensando em usar um short assim. Mas depois eu pensei, tá, mas e se eu tiver com frio, e se eu passar frio? Então eu mudei nessa minha opinião, decidi ir com uma calça que não fosse tão quente, não me provocasse tanto calor, mas também que à noite, quando chegasse à noite, começasse a esfriar um pouco mais, me protegesse do frio. E essa roupa que vocês vão ver a gente aí depois nas filmagens, foi assim, foi excelente, né? Não nos provocou calor e também a gente não sentiu frio no final do dia quando estávamos voltando para casa. Foi essencial escolhermos essa roupa. Também a gente levou o quê? O que a gente pôde levar e precisou levar para Disney? Primeiramente, uma mochilinha básica, né? Só eu, no caso, né? Eu levei uma mochilinha para nós dois. Para os dois ficar colocando as coisas, claro, de vez em quando a gente revezava, um levava, o outro levava. Uhum. Principalmente nos brinquedos, de vez em quando ficava comigo, eu escondia uma parte do brinquedo, sempre dá sim para usar a mochila do brinquedo. Claro, deve depender do tamanho da mochila, mas no geral dá sim. Para levar ela lá e deixar escondidinha lá, eles recomendam lá colocar em um certo lugar lá do brinquedo e você consegue utilizar o brinquedo mesmo com a mochila, então dá para você levar alguns itens, algumas coisas, sem prejudicar você está curtindo lá os brinquedos, as coisas lá, porque às vezes você quer levar água, você quer levar algum lanchinho, alguma coisa e precisa, né, dessa pequena bolsa para poder levar essas coisas. Sim. Né? Pode prejudicar um pouco, né, porque você vai passar lá o dia inteiro e você precisa de algumas coisas. Sim. A nossa bolsa era aquele estilo de saco, né, de você colocar as coisas e fechar assim. Mas a gente levou basicamente nossos documentos, o ingresso para nós entrarmos na Disney, né? Passaporte, só que a gente levou passaporte, a cópia do nosso passaporte, a gente não levou o original. E levamos também um pouco de água e algumas coisinhas para a gente comer, beliscar. E dinheiro, obviamente, cartões e dinheiro. Basicamente era isso que estava na nossa bolsa para a gente sobreviver lá nesse dia lá na Disney. A gente não levou, por exemplo, a chave do nosso hotel, porque havia qualquer risco da gente perder, né? Principalmente num desses parques aí da Disney, então a gente preferiu deixar lá no próprio hotel a nossa chave. Quando a gente chegasse, mais tarde a gente pegaria sem problemas, tranquilamente. Onde a gente comprou os nossos ingressos da Disney? A Disney Paris, ela tem um site próprio para venda de ingressos. Só que nesse site, caso você queira comprar lá, você pode ver até os valores por dia, porque tem variação, sim, de valores a depender do dia que você vai lá. Geralmente, finais de semana, feriados, tendem a ficar mais caros. E segunda, terça-feira, fica mais barato o ingresso. Se você optar por comprar lá, provavelmente você vai pagar alguma taxa do seu cartão de crédito na conversão, né, do real para o euro. Então, nós pesquisamos, vimos que no site do Hotel Urbano, né, agora chamado de Urbi, eles vendiam também o ingresso lá para Disney. A gente ficou um pouco receoso, mas pesquisando, vendo vários vídeos, a gente decidiu arriscar. E deu certo. A gente comprou lá no Hotel Urbano 2 ingressos, que saiu Isso a gente comprou ainda, nós estávamos no Brasil, antes da viagem. A gente comprou com uma certa antecedência. A gente comprou de forma antecipada, porque também tem isso. Quanto mais próximo do dia, né? Se você for comprar um ingresso para amanhã, deve estar muito caro. Quando você compra com antecedência, você tende a pagar mais barato. Nós compramos ainda quando estávamos aqui no Brasil e pagamos cerca de R$600 para os dois, ou seja, R$300 cada. E não pagamos nenhuma taxa, também é possível dividir em várias vezes, mas a gente não sei se a gente chegou a dividir, talvez no máximo 3.
mas é possível dividir em mais vezes até. E você não paga nenhuma taxa porque não tem essa conversão, né, você paga o valor em real mesmo. E caso você queira ir nos dois parques, o Walt Disney e o Disneyland, você paga, se não me engano, R$ 433 lá no site também do Hotel Urbano. Por pessoa. Isso, por pessoa. A depender de quantos dias você vai passar lá em Paris, e caso você queira ir nos dois parques, talvez valha a pena você comprar, né, a entrada dos dois parques e até para mais de um dia. Claro, dependendo do seu tipo de viagem, das suas condições, da sua vontade também. Mas é basicamente isso. A gente comprou nosso ingresso no Hotel Urbano antes de irmos lá para Paris, com um pouco de antecedência, né? Chegando lá, vocês vão ver aí como foi o nosso processo de entrada, como é que a gente chegou lá na Disney.